Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o review desta obra fantástica, Dispensacionalismo antes de Darby, as verdadeiras origens do dispensacionalismo, da editora Carisma. Só que antes de nós entrarmos no review, no conteúdo, eu quero fazer o convite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, vamos apresentar este livro, Dispensacionalismo antes de Darby. Aqui está a lombada do livro, a contracapa, um livro muito bonito, né? Contracapa diz assim, ó: durante anos, os críticos do pré-milenismo argumentaram que John Nelson Darby foi a fonte para as doutrinas do arrebatamento do dispensacionalismo. Com base em anos de pesquisas em documentos teológicos ingleses do século 17 e 18, William Whiteson argumenta que o dispensacionalismo e as ideias associadas a ele faziam parte do discurso teológico britânico. Este livro prova que Darby tão somente reproduziu uma longa lista de teólogos que antes já tinham afirmado a restauração dos judeus à sua pátria nacional e o retorno iminente de Cristo. Whiteson demonstra claramente que o pensamento de Darby não era normal nem inédito, baseando-se em centenas de textos impressos em inglês, livros, bem como apoiado em anos de estudo em fontes primárias e arquivos importantes de bibliotecas britânicas. Whiteson esclarece que estavam erradas as alegações de que o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo são doutrinas recentes. Então, um livraço com 438 páginas para você entender a origem do dispensacionalismo. Eu recomendo esse livro. Quem foi o Whiteson? William Whiteson foi professor de História na Universidade Cristã do Colorado e uma das maiores autoridades em História inglesa dos séculos 17 e 18. Obteve um bacharelado em História pela Universidade Politécnica Pomona do estado da Califórnia, um mestrado em Teologia na MTV pelo Seminário Teológico Talbot, bem como um mestrado e um doutorado em História Britânica pela Harvard University de Califórnia. Então, vamos ver que se trata de um livro muito bom. Aqui na outra orelha que diz assim, ó: o dispensacionalismo pré-tribulacionista não é invencionista de John Darby, como muitos críticos se apresentam e afirmaram no decorrer do século até os dias de hoje. Este livro é uma denúncia flagrante contra a superficialidade de nossas pesquisas, além de um apelo para que o debate se desenvolva com base em referencial teórico qualificado. O Dr. Whiteson empresta farto material de referência aos milhões de dispensacionalistas mundo afora. Renato Kuhn. Então, dito isso, vamos para o que importa, vamos para o conteúdo, que nós temos uma folha de rosto, outra folha de rosto, a ficha catalográfica, um livro recentemente lançado pela editora Carisma, no ano 2022, então 2 anos. E nós temos o sumário, vamos ler esse sumário aqui. Nós temos aqui o prefácio, agradecimentos, capítulo 1, conceito de dispensações e de um milênio anteriores à reforma, capítulo 2, posições reformadas e puritanas em relação aos judeus, 1517 a 1689, capítulo 3, pré-milenismo histórico na Inglaterra da dinastia Stuart no início do século 17, capítulo 4, a influência continental, refugiado da Guerra dos 30 Anos, da Guerra dos Huguenotes e da Inquisição Espanhola. Capítulo 5, expectativa de uma quinta monarquia na Inglaterra do século 17. Capítulo 6, o conceito de dispensações no século 17. Capítulo 7, conceito de arrebatamento pré-tribulacional e grande tribulação na Inglaterra do século 17. Capítulo 8, pré-milenismo puritano na América colonial. Capítulo 9, pré-milenismo histórico na Inglaterra do fim do século 17 e início do século 18. Capítulo 10, o arrebatamento pré-tribulacional e a tribulação na Inglaterra do século 18
em 1689 a 1772. Capítulo 11, filosemitismo pré-milenista e antissemitismo preterista no século XVIII. Capítulo 12, pré-milenismo histórico e o crescimento do preterismo no iluminismo britânico entre 1700 e 1740. Capítulo 13, de um anticristo papal histórico a um futuro anticristo pessoal. Capítulo 14, apocalipticismo no grande despertamento do século XVIII, em 1740 a 1770. Capítulo 15, apocalipticismo no período revolucionário americano e francês, entre 1770 e 1800, e uma conclusão. Então, nós temos essa folha aqui muito bonita, a capa, né, é coisa linda. Essa folha aqui nós temos o prefácio, tá bom? O prefácio. Eu fiz a anotação aqui no prefácio. Enquanto preteristas reivindicam que o pré-milenismo é novo, na verdade o preterismo é que foi considerado uma inovação no início do século XVIII. É complicado. Ó. Um agradecimento. Inclice Mater. Alguns dizem que é uma novidade, então a desgostam. Porém, é mais velha que o Marte Justino. É uma verdade apostólica. Vai vendo o peso. A outra folha, o capítulo 1. O conceito de dispensações de um milênio anteriores à reforma. Meus irmãos, com bastante nota de referência, tá bom? Muita coisa. Um livro bem histórico no âmbito acadêmico do estudo da escatologia. Ó. A maioria dos puritanos era historicista, acreditando que estavam no meio dos eventos apocalípticos que haviam traçado através da história da igreja. Ó. Aí vai falar aqui sobre o sionismo cristão. Que eu vou falar sobre o círculo aqui. Isso aqui eu tenho que terminar de grifar ainda. Agora aqui, ó. É minha intenção mostrar que as ideias do dispensacionalismo e de sionismo cristão, conhecido na época como restauracionismo, existiram no século 17 e 18, bem antes de John Nelson Darby, que é considerado o pai do dispensacionalismo moderno, e Theodore Herzl, o pai do sionismo moderno, as articularem. As ideias esposadas por Darby estavam presentes no início da teologia britânica, datando ao puritanismo inglês, bem antes de Darby ao as colocar em uma estrutura que subsequentemente surgiu como um sistema nos anos 1800. Esses termos talvez tenham tido uma origem tardia, mas as ideias, ou ao menos seus precedentes, existiram século antes em uma forma nascente. Então, aqui está defendendo a tese que John Nelson Darby só sistematizou aquilo que já existia. As escolas escatológicas, idealismo, espiritualismo e simbolismo, pós-milenismo preterista e milenismo, pré-milenismo futurista e os eventos apocalípticos ainda estão no futuro, dispensacionalismo, sionismo cristão, conhecido originalmente como restauracionismo. Então, tudo nossa corrente que eu grifei aqui, interessante. Então, meus irmãos, são bastante comentários aqui, tá? Estudo. Antes de 1948, muitos judeus e até alguns cristãos esperavam um retorno à Terra Prometida, crendo que Deus havia dado os judeus como consta no texto bíblico. Desde esse ano, esses mesmos judeus e cristãos têm sido ávidos apoiadores do Estado moderno de Israel. Implícita tanto no dispensacionalismo quanto no sionismo cristão está a ideia de que Deus não terminou sua relação com os judeus e que eles irão desempenhar um papel vital nos eventos dos últimos dias. Os defensores e detratores do cristianismo reconhecem que os primeiros cristãos esperavam um apocalipse iminente, de acordo com o puritano milenista do século XVII. Foi a opinião constante da igreja na era logo após os apóstolos de que deveria haver uma ressurreição antes da ressurreição geral do último dia, em uma condição feliz dos fiéis sobre a terra por 1000 anos. Isso talvez possamos aprender de Tertuliano contra Marcião e Irineu, num tratado contra Homens Berese, e Justino Mártir, no diálogo com Trífone e Udi. Mas qualquer cristão que de alguma maneira neste tempo era, em todos os aspectos ortodoxos, mantinha essa mesma posição. Sabia-se que os hereges daqueles tempos, especialmente ou mesmo unicamente, não acreditavam nisso. Então, podemos perceber que são vários, todo marcado, vários relatos bíblicos, muito interessantes. Toda vez que inicia um capítulo com essa mesma folha de rosto aqui, né? Posições reformadas e puritanas em relação aos judeus de 1517 a 1689. Faz essa lida aqui, vamos adiantar o livro.
Embora o cristianismo tenha começado como uma parte do judaísmo no segundo século, era esmagadoramente composto de gentios, com pouca ligação emocional a ele. Cada vez mais, o cristianismo primitivo começou a se afastar de suas raízes. Este afastamento começou em meados do segundo século com a rejeição da Bíblia judaica pelo herege gnóstico Marcião, e culminou com a teologia de substituição milenista de Agostinho e o antissemitismo evidente de Ambrósio de Milão e João Crisóstomo. Esta nova teologia gentílica veio a dominar o cristianismo medieval, lançando as bases para uma tradição de atrocidade antissemitas. Então podemos ver aqui, até o século XVI, os cristãos acreditavam piamente que seus próprios compatriotas eram o povo escolhido e que o milênio seria baseado em seu próprio país. O reformador Teodoro Beza, no entanto, considerou referências bíblicas a Israel para se referir aos judeus, não aos cristãos. Esperava uma conversão maciça de judeus nos últimos dias. Então, querido, nós podemos ver que é a prova cabal de um dispensacionalismo, tá bom? Muito interessante, O pré-milenista e historicista do século XVI e XVII esperava a conversão dos judeus e seu retorno às suas próprias terras. O puritano elisabetano Thomas Brightman chamou o judeu de nossos irmãos, que se converteria ao cristianismo nos últimos dias. Os judeus reconstruíram Jerusalém, assim apressaria uma série de eventos proféticos que culminaria com o retorno de Jesus. Tilly Fletcher, embaixador da rainha Elizabeth na Rússia em 1588, especulou que as tribos tártaro perto do Mar Cáspio poderiam ter descendido das tribos perdidas de Israel. Ele considerou necessário encontrar as tribos perdidas para que todo Israel, e não apenas Judá, voltasse para suas terras, como foi o caso após o cativeiro babilônico. Ele insistiu que essas 10 tribos israelitas estão em algum lugar e, pela providência de Deus, como povo mantido por inteiro e sem se confundir com outras nações, não estão totalmente destruídos, porque todo Israel será chamado. Então, são nuances aí dispensacionalistas, tá bom? Um livro muito bom, que eu indico. Teólogos da Assembleia de Westminster que escreveram sobre escatologia foram pré-milenistas ou filosemitas: William Bridge, John Dury, Herbert Palmer, James Ussher, Jeremiah Burroughs, Thomas Goldin, Peter Stern, George Walker. Então, são muitos, né? Então, meus irmãos, o livro é todo assim, uma letra boa de se ler, tá bom? Bastante espaço para quem gosta de anotação. Eu estou fazendo leitura, eu parei aqui, ver um marca-página muito interessante, tá bom? Um livro que eu indico para você. Eu estou lendo ainda, estou pegando para ler devagarzinho, sem pressa, para entender os pontos. Então, aqui nós temos o capítulo 7, conceito de um arrebatamento pré-tribulacional e grande tribulação na Inglaterra do século XVII. Aqui, querido, você pode pausar e estar lendo, fazendo a leitura. Aqui nós desmonta toda aquela falácia de que o pré-tribulacionismo é novo, né? O teólogo da Assembleia de Westminster, Jeremiah Burroughs, 1600-1656, ensinou sobre a grande tribulação e da libertação da igreja. A primeira coisa que deve ser feita neste grande dia de Israel será a libertação das igrejas da aflição tautológica. Olha que interessante, em que se encontrarão um pouco antes, pois assim nos diz a Escritura. Daniel 12:1, que antes deste dia haverá um tempo de aflição como nunca houve, e nesse tempo o teu povo será liberto. Os antigos falaram disso, que embora seja um ponto que nos pareça um tanto estranho, ainda assim foi uma das coisas mais ordinárias que se conheceu nos tempos primitivos. Foi então tão geralmente reconhecido que me lembrou de que Justino Mártir, que esteve apenas 30 anos depois de São João, tinha tal expressão. Não há homem, diz ele, que seja da fé ortodoxa em todas as coisas, mas ele o reconhece. E Lactância, em seu livro 7, mostra que um pouco antes haverá momentos mais dolorosos que sobrevirão. Os santos serão perseguidos. Grandes tempos de aflição acontecerão antes desse grande dia, e por isso é chamado um grande dia, por causa de Deus aparecendo tão gloriosamente na libertação de sua igreja neste dia. Há um grande dia para a igreja de Deus, um dia de glória. É um subir, é um surgir e subirá mais e mais até chegar ao cume. Busque estas verdades de Deus para que esteja mais bem preparado para encontrar Cristo, seu noivo, quando ele chegar. Querido, fantástico, né? Então, passando aqui, capítulo 8, pré-milenismo puritano na América Colonial. Não dá para mostrar todos os detalhes, senão o vídeo fica muito grande. Capítulo 9, pré-milenismo histórico na Inglaterra do fim do século XVII e início do século XVIII. Você pode ver que os capítulos aqui com seus tópicos são bastante extensos.
Chave para a História da Igreja de Henry Moore e Gráfico Escatológico, Z7 selos, os Z7 selos e as 7 trombetas. Então, muito interessante. Vou fazer a leitura toda desse livro. Deixa eu ver o que tem no final aqui para nós encerrar este review. Tá bom? Então, acabou aqui. Nós temos um apêndice, que é o estabelecimento de datas. Tá bom? Interessante. E acabou o livro. Então, meus irmãos, eu creio que nas leituras que eu fiz ficou bem explicadinho como esse livro trabalha. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo review em nome de Jesus. Amém.